13h13, início da live para maternidade. Como equilibrar trabalho e maternidade? Será que isso é possível? Como que mulheres reais conseguem fazer esse equilíbrio? E aqui nós vamos falar com a Carol, mãe de 2 filhos. Ela é mãe de um casal, de uma bebezinha de 3 meses e do Murilo, que acho que tem uns 4 anos. Vamos falar com a Maiara, também mãe de 2, no caso, mãe de 2 meninos. Adicionar. Maiara, mãe. Vai entrar, que é mãe de 3. Como equilibrar maternidade e trabalho? Será que isso é possível? E aí, será que isso é possível? Nossa, que ambiente bonito a Maiara está. Ah, você viu que lindo? Olha só, linda aqui atrás, tá? Lindo, vou até me posicionar aqui, arrumar meu colar. Boa tarde, gente. Coisa boa, né? Mais um dia, um assunto poderoso. Isso aí. Moderação. A Carol e a Bruna vão entrando, e aí assim que elas derem aqui, manda o E vamos fogo. mandando aviãozinho enquanto isso, enquanto elas vão entrando. Eu já vou Vamos mandar avião aqui para mandar. 3 mulheres que também são mães e, e trabalhadoras. Exato, que aqui é mulheres reais, vida real, né? Histórias reais. Vamos compartilhar um pouco do que a gente vem vivendo, né? E Isso mesmo. como equilibrar. Será que existe esse equilíbrio, né? Então, né? Será que existe esse equilíbrio de maternidade e trabalho? Eu vou te falar o que acontecia muito comigo quando eu trabalho no mercado com empresas, né, em ambiente empresarial há muito tempo, Mayara, tem mais de 22 anos. E os meus chefes, a maioria deles falava o seguinte: Jaque, para você ter sucesso no seu trabalho, você tem que deixar o seu casaco de vida pessoal do lado de fora da empresa e aí entrar para dentro da empresa. E e eu não entendi, eu falo assim, mas como fazer isso? E aí ele me dava um exemplo, inclusive um desses chefes falou o seguinte: olha, uma vez, quando minha avó faleceu, a minha mãe me deu a notícia e eu continuei trabalhando. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim: ah, a pessoa morreu mesmo, não tem mais nada o que eu fazer. Então, é esse ambiente fofo que eu iniciei o meu trabalho e esses conselhos que eu cheguei a levar no mercado. O que que você ouviu algo parecido? Não? Como foi? O meu caso já foi um pouquinho diferente. É bom, assim, que são várias mulheres, cada uma com a sua história, né? Mas no meu caso, como era a minha empresa, então eu tinha um pouco mais de flexibilidade. Então eu tive um pouco mais de flexibilidade. E A Carol algo tá nos ouvindo desde. Ela entrou agora, mas ela tá desde o início e a Bruna também. Pode continuar. Como que você teve, já que era uma empresa familiar, como que você teve esse equilíbrio pra gente? Conta aí um pouco. Então, no meu caso, assim, porque realmente eu ouço muito isso das mulheres, né? Assim, é como se você tivesse, como se você fosse uma mulher empresária, outra mãe, outra esposa, quando na verdade nós somos uma pessoa e que a gente tem todos esses papéis, né? Como administrar tudo isso? Mas na minha experiência de ter a empresa, eu tive que mudar minha rotina, né? Então, eu tinha uma pessoa que me ajudava, ia para a empresa comigo. Eu ficava, às vezes, alguns dias na parte da manhã em casa com as crianças. No meu caso, eu reduzia a minha carga horária de trabalho um pouco, né? Eu tive essa oportunidade. E eu tava aqui pensando, né? Quando eu tava pensando sobre essa live, o que me vinha forte, assim, é que a gente precisa sair de um papel de comparação, né? Porque por vezes a gente se compara com a história de outras mulheres. E a gente precisa olhar pra gente e entender qual é a nossa realidade. Qual que é a nossa demanda, o que eu posso fazer e o que eu tô sentindo no coração, né? Porque para algumas mulheres, de repente, ela vai continuar trabalhando fora, e vai ter um tempo muito grande externo, trabalhando externo, e é essa realidade naquele momento. Para outras mulheres, de repente, vai conseguir reduzir um pouco, foi o meu caso.
Eu tive a oportunidade de reduzir um pouco a minha carga de trabalho. E aí o tempo que eu estava trabalhando tinha que ser mais intenso, mais focada. E para conseguir administrar, mas vão ter outras, de repente, ela vai deixar o trabalho externo e vai falar, não, agora eu vou ficar em casa. Então, acho que um ponto, assim, pra gente refletir, olhar para dentro e não ficar comparando com o outro, porque a gente fica às vezes olhando na internet a vida do outro. Às vezes eu gostaria de ficar em casa, mas a minha realidade nesse momento não é poder ficar em casa com as crianças, né? Então às vezes eu olho a realidade de alguém na internet e falo, eu quero essa, mas de repente não é o momento. Então, primeiro ponto, a gente não comparar, né? Não sei se faz sentido isso para vocês, porque a gente tem isso às vezes de ficar comparando, né? Nossa vida com as outras pessoas. O que que faz sentido para você, Carol e Bruna? Olha, mulheres, eu acho que a comparação dá para elencar no nível de 0 a 10 como o número 1 das principais coisas que podem destruir uma mãe nas suas atribuições, porque eu acho que o maior erro de qualquer mãe, e uma que muitas caem, principalmente com a ilusão da internet hoje, né? E eu falo justamente para as mulheres também que caminham ali comigo, que elas não se baseiam nem pela minha vida. O que eu coloco nas redes sociais, todo mundo só coloca a parte boa, a parte que tu tá ali vislumbrante com os filhos né? Eu posto muito a realidade dos meus filhos, mas os BO não faz sentido eu colocar, Não. como todo mundo vive. E aí, às vezes as mulheres pensam, não, essa vida aqui é perfeita, é essa que eu quero pra mim. Só que não é isso, sabe? Então a comparação pra mim, eu acho que é um dos maiores males, assim, dentro da maternidade. E é bem como a Mayara falou, eu acho que não faz sentido tentar se colocar na caixinha de ninguém. E é estar sensível justamente para o que Deus quer para mim, né? Da minha vida, qual é o meu chamado, o que ele tem para que é fato para mim. E para estar sensível com isso, com certeza o coração tem que estar em paz, não pode estar na correria, porque senão a gente não escuta na turbulência, né? A voz da direção que vem. E eu, na minha realidade, para seguir o gancho aqui, eu nem cheguei a conciliar, tipo assim, o que se chama de maternidade e trabalho, que nem eu comentei com vocês. Para mim, eu acredito que a gente não é duas pessoas, né? Que nem eu estava falando, mas eu fiz uma escolha de abrir mão do meu profissional, que eu vinha trilhando uma carreira quando me tornei mãe. E isso foi muito cedo, foi considerável cedo. Eu fui mãe aos 26 anos, né? E aí eu fiquei em casa, cuidando do meu filho, né? Do mais velho. Qual E que é a idade do mais velho, Carol? o mais velho vai fazer 5 agora em outubro já, tem 4. E o outro pequenininho tá com 3 meses agora. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na época. Com certeza a realidade favorecia isso, né? Mas eu tinha uma rede de apoio, e nos momentos que eu tinha a rede de apoio ali, eu conciliava as duas coisas, né? E agora, refletindo, quando veio esse tema que eu comentei com vocês, eu sou muito dessa opinião, que não existe separação de uma mãe. Por mais que eu tivesse seguido a carreira de empresária, que nem a realidade de vocês, eu sou uma pessoa só, né? E aí eu preciso me desenvolver dentro das minhas características ali para não deixar nenhuma parte despencada, né? Eu acho que é por aí. E você, Bruna, mãe de 3, a mais próspera aqui de nós 4 é a Bruna. Como que você faz essa? Como que você concilia? Como você equilibra ou não equilibra? Conta pra gente. Bom, eu acho que essa questão da comparação é uma coisa muito individual de cada família, porque cada um tem uma realidade, cada um vai ter um esposo que vai ser CLT, outro já vai trabalhar com o seu próprio negócio, e depende da sua condição hoje, né? Na sua condição tanto de se abrir para o seu chamado de maternidade, e tanto para você estar aberto, né, para o mercado de trabalho. Porque, por exemplo, a minha experiência, quando eu casei, eu decidi, na sequência do meu casamento, eu virei mãe, e aí eu decidi, falei, não, eu quero algo que eu consiga fazer dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos. Então eu fiz uma transição muito grande para o digital. O meu filho está com 8 anos, então já faz 8 anos que eu trabalho dentro de casa com o digital, e foi uma transição, assim, no começo é difícil, tem momentos em que a gente precisa sentir um momento que é a hora de você dar um passo para trás, falar, não, eu vou me dedicar totalmente à maternidade, mas você conseguir equilibrar isso. Por isso que eu falo que cada família é de uma forma.
Porque você tem que sentir o momento atual. Porque hoje eu olho, o meu filho menor está com 3 anos. E hoje eu consigo trabalhar com os 3 dentro de casa e eu tenho meu momento ali. Não são todos que vão para a escola, o pequenininho fica comigo o dia todo. Mas eu tenho um momento em que eu falo, agora é a hora de eu trabalhar. E assim, falar que tem rede de apoio, não. Eu tenho que conciliar os potes ali para a gente conseguir realmente equilibrar tudo, né? Então, por isso que essa parte de você entender a necessidade de cada família, você consegue encontrar esse ponto de equilíbrio. Porque não dá para falar, olha, vamos fazer dessa forma que vai funcionar. Não, de repente, a sua forma de atuar dentro da sua casa é totalmente diferente daquilo que eu consigo. E assim, hoje em dia tem muitas mães que negligenciam essa educação das crianças. Então, vou ligar na televisão e vai ficar... Não, peraí, não é assim. E já teve momentos durante esses 8 anos em que eu estava com uma quantidade de clientes grande e eu falei, opa, peraí. E aí é onde a nosso olhar, né, maternal cai e fala, olha, eu estou deixando mais eles aqui e preciso mudar a rota. Então, aí eu me desfiz desses clientes, é uma coisa que a gente como mãe sente. Me desfiz desses clientes, por mais que ia mudar o financeiro, aquilo não era mais importante naquele momento, do que é o que a Jaque estava comentando, de tem momentos em que a gente vai ter que deixar e depois não vai voltar. Então, a gente precisa estar ali. Então, são momentos em que a gente vai sentindo e vai equilibrando isso de acordo com o dia a dia de cada um. Tá fechado, Jaque. Tá tudo, Jaque. O equilíbrio é justamente aquilo que eu falo que é de fato uma utopia. A gente não consegue equilibrar. Não existe isso. E aí eu vou dar um exemplo rapidamente sobre o caminhão, de que quando ele freia os 4 pneus ao mesmo tempo, ele não consegue parar, ele sai deslizando, né? Ele sai arrastando. E aí ele precisa balancear. Então, os pistões, ele trabalha. Uma hora ele freia o da frente, outra hora ele freia o de trás, o do lado, do outro, e aí o caminhão consegue parar. Agora vamos trazer isso para a nossa vida. E falando até o que você falou. Quando você falou, vou precisar desfazer de alguns clientes, você balanceou. Você falou assim, ok, não dá para tudo isso. Então aqui eu tenho que diminuir. Aqui eu não vou dar atenção do jeito que eu estava dando. Porque eu preciso de dar mais atenção nesse momento para os meus filhos. E aí, eu tenho um exemplo bobo, muito assim, comparado ao seu. Hoje de manhã, as minhas filhas foram para um evento e era dia do cabelo maluco. Eu odeio cabelo maluco, ainda bem que vocês não têm tantas meninas para cuidar. Eu tinha 2 cabelos malucos para fazer. E aí eu fiz o cabelo e elas ficaram todas felizes. E uma pediu para fazer um donuts e colocar granulado. E aí tem um desenho que chama Gabi Gata, que ela fala, festa de granulado! E aí eu passei no mercado, comprei os granulados, joguei lá com gel de cabelo e ela ria tanto, ria, se divertiu muito. Entrou na escola assim, radiante, tipo, ai, teve festa de granulado. E na mesma hora eu mandei mensagem para um cliente meu, eu falei, vou me atrasar 10 minutos. Parece que 10 minutos é pouca coisa, né? Mas eu já perdi reuniões presenciais porque eu me atrasei 2 minutos para chegar na recepção. E ele falou, Jaque, reunião cancelada, você atrasou 2 minutos, não tem. Então 10 minutos é muito para o que eu faço. E aí eu mandei pro cliente, vou me atrasar 10 minutos, tudo bem. Mandei 30 minutos antes do atraso. E ele falou, não, Jaque, hoje tudo bem. E quando você faz isso, de fato você está balanceando, porque ele poderia simplesmente falar, não, obrigada, você atrasou, não me atende mais. Mas aquele sorriso de festa de granulado é impagável. Não volta. Não volta. E a atenção de poder dar para ela estar 100% ali, mexendo no cabelo, passa creme, penteia, faz, enfim, é única. Sabe um ponto, assim, né, que o mundo, assim, no geral, principalmente essa questão do feminismo, acabou roubando muito das mulheres a importância da maternidade e a importância do papel da mulher dentro da casa com os filhos. Porque a mulher, ela começou a querer acessar uma coisa na independência. E é maravilhoso trabalhar, eu amo. Eu nem penso em deixar de trabalhar. Eu amo, assim, servir, né? Mas o que eu percebo que o mundo, no geral, a mulher, ela
deixou um pouco de lado. Na verdade, nosso papel como mãe é o que a Carol falou, extremamente importante. Não sei se foi agora ou foi na conversa antes, né? Acho que foi na conversa antes. Mas o nosso papel, ele é um papel que é insubstituível. O amor de mãe, não vai ter ninguém que vai substituir. Você pode ter uma babá excelente, igual ela falou, né? Uma babá excelente, a criança estudar numa escola maravilhosa, que tem tudo. Mas não é comum. Então, realmente, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o mundo vem ensinando. Porque o mundo vem ensinando muitas coisas perigosas, essa independência, assim. Então, né, você não precisa de... A mulher, você pode fazer o que você quer, pode. Só que a gente precisa muito tomar cuidado para não sair do nosso propósito, da nossa missão, do nosso chamado, que é muito forte com o lar, né? Quando a gente começa a entender o papel, né, do marido, da mulher, do homem e da mulher na casa, isso é tão forte, porque o homem, ele tem um papel diferente da mulher, né? A mulher, ela tem um olhar para casa diferente do que o homem. Então, por mais que a mulher trabalhe fora, faça as coisas fora, ela pode fazer tudo que ela quer, mas ela tem que ter um olhar atento para casa, porque a gente que dá o clima da casa, a energia da casa. Se a mulher tá uma mulher descompensada, a casa fica descompensada. E a gente tem essa missão linda de treinar os nossos filhos, preparar, que a gente falou na live passada, né, sobre esse treinamento dos filhos. Então, muitas vezes a gente fica tão assim, querendo um sucesso que pro mundo é o sucesso, porque pro mundo talvez você ter muito dinheiro é sucesso, você morar numa casa maravilhosa, linda é um sucesso, você viajar o mundo é um sucesso pro mundo. Mas Mas se talvez, você será que perder sua família, se você perder sua família, quantas pessoas não perdem sua família, não O que é? vale ganhar o mundo inteiro e perder Exato. só você família, perdeu o jogo. né? Então, Carol, quando a Bruna fala, eu tive que dispensar um cliente porque eu senti no coração que eu precisava daquela atenção, a gente tem que estar nessa sensibilidade, porque tem momentos que o sucesso não é aquele cliente, o dinheiro que vai entrar, aquele dinheiro a mais. O sucesso é você estar tendo a atenção plena para o seu filho, que é aquilo que vai fazer a diferença para ele crescer saudável, uma criança forte no futuro, uma criança que, né, crescer um adulto assim, saudável, né? E é um tempo que vai passar que você não vai conseguir voltar atrás. não vai. Carol, conta pra gente como foi o apoio das mulheres ao seu redor quando você decidiu ser mãe. Eu comentei com vocês lá na prévia que a gente fez que quando eu voltei para o meu lar, me voltei para o meu lar e saí do propósito de seguir minha carreira profissional na minha área de atuação, vinha algumas perguntas do tipo assim, mas então agora tu não trabalha mais? Sabe? Então tu parou, tu não tá mais trabalhando? E aí naquela época aquilo me machucava muito, sabe? Porque eu não tinha justamente aquilo que eu comentei, a minha identidade bem resolvida. Então, uma simples pergunta que poderia parecer normal, ela me causava uma dúvida muito grande, tipo assim, nossa, será que eu tô sendo menos mulher super poderosa porque eu deixei de trabalhar para cuidar da minha família? E era tão dolorido dizer, não, eu não trabalho mais. Só que, na verdade, é um trabalho, é o chamado, é onde Deus me confiou a maior dádiva. É pela primeira coisa que eu vou responder. E até eu participei de um evento recentemente aqui na plataforma que a mulher, ela falava assim, é a esposa do profeta. Agora vai, enfim, não faz sentido. E ela decidiu viver a vida dela ministerial com os filhos. Então, ela educa os filhos no processo dela. Ela é a professora dos filhos dele. Ela fez uma escolha muito linda, assim, como mãe e ministério junto, né? E ela falou assim: não tem nada mais que você vai responder antes que tu chegar, quando tu chegar lá no céu, a primeira coisa que Deus vai te perguntar, o que tu fez com os teus mais próximos. Então ele não vai pedir, tu multiplicou primeiro teus recursos lá, tu foi expert, tu ganhou o número 1 da tua empresa, não, onde tu encaminhou os teus. E hoje de manhã eu fiz um stories, inclusive aqui dos meus guri, né, que eu tô nessa fase agora, e aí eu fiquei pensando quão precioso é esse projeto, sabe? Deus ser responsável por... Eu acabei de entender a frase: filhos são herança do Senhor. Sim. Nossa, eita, tô arrepiada aqui. Não, Lorde, agora. Ele não te deu nenhuma outra herança, ele te deu os filhos. Meus filhos, e aí é eles o primeiro, tipo, os meus mais próximos, cuidar do teu próximo, quem é o mais próximo? O próximo de ti, se não é os teus, a tua família, sabe? Então eu acho que é a primeira conta que eu vou ter que prestar quando eu chegar lá, vai ser onde eu encaminhei os meus filhos. Não quantas empresas eu abri, quanto, sabe? Então tá tudo certo quem escolhe isso, não é nosso papel aqui dizer quem é mais mãe e menos mãe, vocês, né? Ficou bem claro esse assunto, mas eu acho que é pelo que eu primeiro vou responder.
Então, Eu para só mim, isso. complementar uma coisa aqui, ouvindo você falar, lembrei de uma passagem que fala: aquele que não cuida dos seus é pior que um descrente. Quando você, às vezes a gente quer cuidar de tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa pra fora, quando na verdade às vezes só precisa fortalecer dentro. Ô, Mayara, e outra coisa que quando tu falava ali sobre esse papel que só a mãe pode ocupar, quando a gente tá nessa missão, tipo assim, de construir patrimônio, que a gente falou, né? Ah, ter mais, esse mundo que nos ensina isso, uma das primeiras coisas é o nosso tempo que compromete, certo? E o tempo que mais precioso que esse caminho rouba é o tempo de mesa. Uma das coisas que mais transformou minha realidade como mãe dentro da definição dos papéis, do que é o meu papel, do que é o do meu marido, é essa função da mesa, de pôr a mesa, de sentar com os filhos. E aí, um discurso que eu fiz, que chama a Experiência do Lar, que provavelmente vocês conhecem também, ela fala o quanto os filhos são desenvolvidos num caminho muito mais assertivo, ou as chances, a estatística comprova quanto reduz a incidência de filhos que se perdem para as drogas, que se perdem para criminalidade, quando eles não têm tempo de mesa com a família, né? Então, Uau. pelo menos a gente possa escolher, dentro dessa atribuição, desses muitos afazeres, ter pelo menos um momento de refeição na mesa com os filhos, porque isso forma desenvolve tanto o nosso contato com eles, e ali a gente pega tantas coisas, sabe? Vocês provavelmente devem ter tido experiência já de sentar e olhar, e é ali que os nossos corações se alinham. A mesa foi projetada para justamente o olhar e o coração tá nivelado, sabe? E ali eu consigo olhar no olho do meu filho, eu consigo entender as dores dele, ele consegue compartilhar coisas que uma correria nunca ia pegar, sabe? Não, agora não tem, a mãe não tem tempo para sentar, vamos ali, bota a comida e sai, entendeu? Tá, isso Depois acho que é de, depois que eu li o livro, né, a experiência da mesa, a gente criou aqui em casa também, trocamos a mesa, nossa mesa era quadrada, onde todo mundo ficava dois aqui, dois ali, então não dava para ver muito bem todo mundo no olho a olho. E aí a gente colocou uma mesa retangular e criamos a nossa cultura familiar do meu marido sentar na ponta, eu sentar do lado direito dele, o esquerdo quem senta é a minha primogênita e a caçula senta do meu lado. E elas acham tão importante isso. Tipo, não senta aqui que é o meu lugar. Elas se sentem um ser na família, né? A pessoa na família. E aí eu quero comentar uma coisa que eu lembrei e que eu acho que faz sentido compartilhar com vocês. Quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu ia sair por um período, aí era a primeira vez que eu estava saindo como se fosse de licença maternidade mais autônoma, então não ia ganhar, né, aquilo que eu não produzisse. E aí eu fui falar para minha maior cliente, uma super executiva, advogada, enfim. E ela teve três gestações e tem duas filhas. E aí eu falei assim, não, eu vou sair então, porque eu tô grávida, e daqui a 2 meses eu volto. Ela falou assim, Jaque, olha a frase que ela fez, eu achei sensacional. Ela falou assim, Jaque, não precisa voltar aqui a 2 meses. O mercado vai subir, ele vai voltar, vai entrar guerra, vai sair guerra, a inflação vai subir, vai cair, vai acontecer um monte de coisa nesse período. Mas uma única coisa você é insubstituível. É no lar, na maternidade, quando você estiver com o bebezinho no seu colo. Dar o mamar, dar o carinho que você precisa, fazer uma boa, parir de um jeito bom, estar com ele nos primeiros meses de vida. Ninguém pode substituir neste momento. Aí eu falei, não, mas eu vou dar atenção para os meus maiores clientes. Aí ela me acalmou de novo. Ela falou assim, tem clientes que precisam ir. E outros vão ficar. E quem confia no seu trabalho vai ficar. Então, faça aquilo que somente você pode fazer. E faça bem feito com os seus filhos. Aquilo acalmou meu coração, porque ela é uma mulher rígida, assim, uma posição forte. E aí eu falei, caramba, tipo, não sou eu. E aquela frase, ela foi tão boa de faça aquilo que só você pode fazer, isso é insubstituível. E de fato, olha esse colinho. Alguém substitui, dá um carinho tão gostoso como a Carol tá dando ali pro filho? Não tem avó, não tem ninguém. Aquele colo é o colo da mãe. E que a gente vai dar por uns determinados anos de vida e a gente quer preparar eles muito bem para que, de fato, eles sejam flechas para a gente lançar.
Ô, Jaque, sabe outra coisa que também me veio assim nesse período que nós estamos aqui, agora em Alphaville fazem 10 meses, né? E a gente veio para cá para nos desenvolver, buscar ainda, né, cavar ainda mais o que precisa ser descoberto dentro de nós, nas nossas curas. E aí tem uma frase, são 2 pontos que eu quero compartilhar, de tentar não perder o gancho. Uma frase que eu escutei também nesse mesmo congresso que eu participei, que fala assim, que se tu não curar as tuas feridas, tu vai sangrar em cima daqueles que nunca te feriram, que são Uau. aqueles que estão aqui, né? Então, a nossa cura, e eu falo isso e isso já virou assim, parece que eu tenho que escrever em todas as paredes para não esquecer disso. Então, nós primeiro estamos aqui para curar nossas feridas para não transferir para eles, certo? Acho que é a missão de cada uma aqui. E segundo, que faz sentido nós nos desenvolvermos tanto e buscar tanto autoconhecimento, as nossas curas, e terceirizar a maior parte do tempo para outra pessoa que não está a 1% do processo que a gente está. Tipo assim, não negligenciando o cuidado de nenhuma babá. Tanto que eu contei com rede de apoio no meu primeiro filho, eu compartilho isso, foi bênção. E hoje eu tô aqui numa realidade totalmente diferente. Mas a maior parte do tempo, bom, uma boa parte do tempo ele tá na escola. E ele tá compartilhando dos ensinamentos com os coleguinhas. Então eu preciso ter esse filtro para ver com o que ele vem da escola, com que verdade que ele vem. E se eu tenho alguma coisa para desconstruir ou aprimorar nesse aprendizado que ele veio. Porque o Pablo fala que 70% do que eles vão ter como verdade vem dos amigos. Sim. Então, uma pequena porcentagem que eu tenho, eu ainda vou terceirizar para uma pessoa que está num processo, não sei se eu me fiz clara, de evolução muito menor que o meu, né? Tipo assim, então o tempo que eu tenho, a babá vai educar, vamos supor assim, sabe? Então, eu acho que esse feeling de estar ali, que eu tô me aprimorando, eu preciso também transferir para eles, porque senão não vai fazer sentido no meu treinamento eles se desenvolver com uma personalidade de outra pessoa e não da mãe que tá ali buscando, né? Transformação e cura. E as Então, crianças da escola dele estão em outro momento de vida, né? Eles vivem outras coisas. Algumas vezes uma delas, não vou falar qual, chega achando que ela tem que comprar tudo, tem que comprar bolsa, tem que comprar sapato, porque a coleguinha tem um sapato que tem salto e que ela quer o batom gloss XPTO. Eu falo, calma, a sua mãe é essa. A sua mãe, você não, é o famoso eu não sou filho de todo mundo, né? A sua mãe não vai comprar isso pra você. Ah, mãe, mas é muito lindo. Mas você não precisa agora. E ela, mas o outro tem. E tá tudo bem, eu não vou. Você não é a filha dessa outra mãe. Ou então a outra mãe deixa. Você não é a filha dessa outra mãe. E vocês já levaram as crianças no trabalho? Muito. Eu já levei, assim, o meu primeiro eu levei até quando ele começou a andar. Não, quando ele começou a andar, aí eu falei, agora já não dá mais, que aí ele já queria explorar tudo. Aí, mas, e o meu menorzinho também eu levava. Gente, eu trabalhei, era aqui amamentando, trabalhando, fazendo as coisas. Eu fazia, sabe assim, a gente se reinventa. A mulher tem uma coisa, né, que ela se reinventa muito. E é lindo como as coisas funcionam. É desafiador? É desafiador. Tem horas que é cansativo? É cansativo. Por isso que a gente precisa estar sempre muito conectado espiritualmente pra gente se reabastecer, né? E ter energia, disposição, essa alegria. E funciona, né? E só eu queria fazer um gancho, que vocês falaram da mesa. E eu queria só fazer um gancho, porque assim, cada mulher tem uma realidade. Às vezes vai ter mulher que vai precisar trabalhar fora mais intenso. Sim. E o que você falou aqui da mesa, a mesa é um ponto tão importante. Aquela mulher que de repente não consegue disponibilizar tanto tempo, que nem eu consegui disponibilizar de ficar meio período com as crianças. Mas vai ter mulher que não vai conseguir, porque a realidade da família não permite aqui, essa situação nesse momento. Mas que, de repente, para quem não tem esse tempo de mesa, valorize o tempo de mesa. Porque se você tiver, pelo menos, tá, minha carga horária é puxada, que nem a Jaque comentou, né? Que teve épocas que ela trabalhava das 7 às 8 da noite, e tem fases que ok, vai ter que ser assim. Mas se você conseguir valorizar um tempo de mesa intencional, tá ali presente, sem distração, sem celular, Sim. sem TV ligada, tá ali com a criança, você consegue pegar tanta coisa do que a criança aprendeu na escola, e você consegue, aquele tempo de qualidade já faz tanta diferença, né? Então eu senti de compartilhar isso. E só mais uma coisa que eu queria compartilhar, que me veio muito forte aqui no coração, que nós mulheres, por vezes, essa coisa da mulher muito empoderada e que
tão independente que o mundo está trazendo, a gente acaba muitas vezes anulando o nosso marido. E o homem, ele tem um papel muito forte do provedor. Isso é uma coisa do homem. A mulher, como tem um chamado de lar, o homem tem um chamado de ir pra fora, de trabalhar, de proteger a família. Ele tem esse chamado. Só que nós mulheres, muitas vezes, anulamos o nosso marido. E o que aconteceu na minha realidade é que foi assim: quando veio o primeiro filho, meu marido prosperou. Quando veio o segundo, ele prosperou mais. E quanto mais eu saí daquela Maiara mandona, aquela Maiara que queria resolver tudo, fazer tudo, cada vez mais ele foi assumindo o papel dele de homem. E aí sabe o que foi acontecendo? Ele foi prosperando. E ele foi tomando um espaço que eu não permitia antes. E aí foi lindo a movimentação das coisas, como eu fui me encaixando num papel de agora eu tô precisando ficar aqui mais no lar. E como eu tô precisando ficar aqui mais no lar com os meus filhos, obviamente vai impactar financeiramente, né? E no nosso caso, sabe quando as coisas fluem? Eu senti de comentar isso aqui pra gente também, porque Balanceou. nós mulheres, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes porque o mundo tá influenciando a gente pra ter uma postura que a gente anula os homens. Eu parecia um trator em cima do meu marido, eu passava por cima dele, entendeu? Não queria ouvir, eu queria resolver tudo, fazer tudo. Se a gente estivesse no carro com malas, eu saia catando as malas, os pesos, umas coisas assim que você fala, gente, e eu anulava ele. E aí, conforme eu me posicionei como uma mulher feminina, né? Uma mulher feminina, ele começou a se posicionar como o homem, provedor, o homem que assume a liderança E também. Mayara, olha que louco, né? E aí, muitas vezes, é o que a gente falou das crianças aprendem na escola. Uma das minhas pequenas, ela sai do carro e fala, me dá a mala. E ela sai carregando a mala dela, porque ela carrega a malinha dela na escola. E aí, quando o Edu tá com ela, ele fala assim, deixa que eu carrego. Ela, mas eu sou forte, eu consigo. Eu não ensinei isso pra ela. Mas ela escutou isso na escola. Eu sou forte, eu consigo. E aí ele responde pra ela, que ele aprendeu, meu marido tá treinado, né? Ele fala assim, eu sei que você é forte, que você consegue, mas se tem um homem, quem tem que carregar a sua mala é o homem. Daqui que o papai leva. Ele pega. E eu sou uma mulher de números, tá? Essa coisa da mesa, eu falava, meu Deus, eu sou uma péssima mãe, eu não sei com as crianças todos os dias. E aí eu dei uma meta de sentar na mesa 7 vezes na semana. Porque eu falava assim, mas eu fico fora o dia inteiro, como eu vou ter tempo para fazer a refeição na mesa com a família? E aí, 7 vezes na semana, é 1/3 do total das refeições que precisam ser feitas, né, na semana. E se você pegar o sábado e domingo, que é quando eu tenho folga, café da manhã, almoço e jantar, café da manhã, almoço e jantar, já são 6 refeições na mesa. Eu só preciso de mais uma refeição com toda a família na semana, nos outros 5 dias úteis. Então, aí se torna um processo mais leve, e aí é o balanceamento, e você consegue também investigar aquilo que está acontecendo com seus filhos. Então, para quem for mulher do número, eu te sugiro aí, ó, 7 refeições com a família completa na mesa, inclua o sábado e domingo, e aí pegue alguma durante a semana. Boa sacada. Né? E também para abranger um pouquinho mais, cada uma viveu e vive realidades totalmente diferentes, mas eu creio que muitas mães que também provavelmente vivem uma maternidade exclusiva ou cuidam do lar, dentro dessa atribuição de sermos guardiãs do nosso lar, que é um dos papéis que eu acredito o mais fundamental, a nossa primeira profissão, dá para dizer assim, né? Então, e tem muitas mães que vivem essa realidade única e exclusiva, porque por vários motivos, ou porque, né, o marido, enfim, tá fora, trabalha e a mulher escolhe ficar em casa, enfim. Mas vem muito disso que a Mayara falou, é desafiador, vem muitas questões, tipo, eu tô cumprindo da melhor forma o meu papel, agora eu agi de tal forma, ficou pesado, o meu emocional abalou, eu fiz alguma coisa que não deveria. Só que quando a gente se coloca, e eu tem um testemunho bem interessante para contar, que foi a primeira vez que eu fiquei sozinha por 5 dias, com 2 crianças pequenas, sem ninguém para me ajudar, numa cidade diferente, que eu não conheço, tipo assim, não é só correr ali na esquina e ter alguém para ajudar. E eu passei isso semana passada. E eu sofri com antecedência umas 2 semanas antes, como que seria, porque meu esposo viajou e eu fiquei com eles. E eu pensei, nossa, porque daí aquela hora do final da tarde, que daí dá aquele, né, rolê com as crianças, é banho num, o outro tá com fome, não sei o que, será que eu vou dar conta? Foi tão sobrenatural o que eu vivi, porque foi cura, assim, uma atrás da outra.
E eu contei com a força que vem do alto, em todo o tempo, tipo assim. E quando eu me esquecia disso, eu ligava a chavezinha, nossa, põe um louvor, começa a louvar. E fiz até, gravei uns conteúdos vivendo essa realidade, que eu acredito que é de muitas mães. E muitas vezes elas ficam soterradas tentando dar conta na força do braço e não conseguem, porque realmente vem desafio, sabe? E vem um momento que, tipo, teu domínio próprio se escapa, tu não sabe pra onde correr, será que esse momento nunca mais vai passar? Tipo assim. E aí vem a sabedoria que não é do humano, que eu vivi em vários momentos nesses 5 dias, sabe? Eu olhava, eu começava a cantar aquele louvor assim, tá chorando, louve, simplesmente louve, né, Murilo? E aí eu começava a louvar e vinha um negócio assim, que daí eu envolvia o Murilo no serviço e ele me ajudava e aí eu dei conta e daí quando o Jackson voltou ele perguntou, foi desafiador? Tipo assim, tava, como é que tu passou? Pronto pra eu chorar as pitangas pra ele, né? E eu falei, só consigo me lembrar das coisas boas, sabe? Dos aprendizados que eu tive e eu acho que é com isso que muitas mulheres precisam é esse ponto, esse estado que me veio assim que precisam alcançar, porque na força do nosso braço a gente não dá conta sozinha. A gente Não dá. precisa contar com aquele que nos suporta nesses momentos difíceis, né? E eu costumo compartilhar que é uma coisa que tocou muito nos últimos tempos nesse meu chamado, que Deus está me levantando e levantando vocês também, que é aquela passagem onde ele faz um convite. E eu vejo isso muito atrelado à maternidade. E é esse papel de mãe, onde Jesus fala assim: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados. E a maternidade muitas vezes passa por essas realidades, né? A gente se sente cansada, a gente se sente sobrecarregada, quem vive exclusivamente para casa e quem não vive. Em todas as realidades a gente sente isso. E ele fala assim: porque eu vos aliviarei. Eu lhes darei descanso, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E ele não fala, eu te livrarei dos desafios. Ou eu Não. te deixarei passar por essa fase. Não. Tu vai passar e nela tu vai aprender e vai se tornar mais forte, vai desenvolver mais habilidades. Então, para mim, foi uma realidade assim, nossa. E essa passagem ela é tão bonita, né? Que ele fala: o meu fardo é meu jugo. O nome certo eu não lembro, mas o meu Meu fardo é jugo é leve. suave e o meu fardo é leve. É. O fardo dele é leve quando você só está carregando aquilo que você pertence a você. Agora, quando você começa a carregar coisas ou tentar resolver problemas que não são seus, aí se torna pesado. E assim, Mas é muito do que. Pode falar, Jaque. não pode. É muito do que a Mayara trouxe também, que da gente carregar os papéis que não são nossos. E nós, mulheres, nós temos que ter essa sensibilidade ao espírito, porque hoje as mulheres na correria do dia a dia, muitas não conseguem ter isso. E se você não tem essa sensibilidade de ouvir aquilo que realmente o Senhor está falando, de como você vai administrar a sua casa, como que você vai dar um passo para trás e deixar o seu esposo agir? Como que você vai... Então, esse chamado de... Até ela citou, quando ela teve o segundo filho, ela falou assim, oh, peraí, mas agora é a vez do meu esposo fazer tal coisa. Então, o Senhor, ele também não dá nada daquilo que a gente não consegue carregar. Ele vai... Tudo ele trabalha para nos trabalhar primeiro. Porque às vezes nós não fomos ensinados pelas nossas mães a ser uma mulher delicada, a ser uma mulher sábia. Não. Muitas de nós fomos ensinadas, não, você consegue, vai lá, você vai dar conta. Não dependa de homens. E hoje a gente vê essa realidade. E para a gente trabalhar essa desconstrução, que é o que muitas mulheres a gente vê aí, muitas famílias se destruindo mesmo por conta disso, porque hoje elas se perderam dessa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. E a partir do momento em que a gente se abre à maternidade, à família, a olhar para dentro do lar, a gente realmente consegue ver e deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque não faz sentido. Hoje as mulheres estão destruindo com as suas próprias mãos os seus lares. Elas estão destruindo com as suas próprias mãos, porque elas querem passar por cima dos homens, elas querem ter razão em tudo. Então isso os nossos filhos estão vendo também. E a partir do momento em que a gente se deixa estar aberto ao Senhor, Ele vai nos moldando para que a gente também se transforme em uma nova mulher. Aí vem esses momentos de mesa, vem esses momentos de partilha com as crianças, que é isso que vai construir aquilo que a Carol trouxe, de que é isso que a gente vai prestar conta ali no céu. Esse é o nosso maior ministério.
Então, eu acho que essa live, principalmente para as mulheres que hoje estão nessa correria, para equilibrar isso, é só com a ajuda do Espírito Santo. Porque se a gente não for aberta, se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente não consegue fazer da força do nosso braço. E de fato não vai ter equilíbrio, né? Porque lembrando, quando você cancelou o seu cliente, você não equilibrou. Você falou assim: não, eu balancei, o meu filho precisa de mais atenção agora. E aí eu preciso diminuir a atenção que eu estou dando para os clientes. E aí a gente consegue, de fato, seguir essa maternidade de um jeito mais leve e não pesado. E aí o que eu uso aqui é o que eu recebi quando chamado, quando reduzi a minha carga horária de trabalho para estar mais perto das minhas filhas. O que veio no meu coração, quando você estiver no seu trabalho, trabalhe intensamente. Então, foque naquilo e faça aquilo ser produtiva. Seja produtiva na sua hora do trabalho. E quando você estiver com as suas filhas, esteja com ela. Não esteja com ela com o celular, não esteja com ela fazendo outra coisa, esteja com ela, né? Sim. Acho que isso faz muito sentido. Acho que foi uma live muito rica para a gente não fazer aquelas muito grandes. Tá num bom tempo. O que você queria fazer de considerações finais aí, Carol? Não, e que nem com essa realidade que tu comentou do celular, né? Eu converso bastante com o Murilo, porque mesmo estando hoje dentro de casa, eu tenho essa missão de falar para famílias, né? E mostrar a nossa realidade, e impactar, talvez mudar uma chavinha em alguma realidade de uma família aí, e acaba que eu fico no celular, né? Tem que pegar, vou ali gravar, e eu incluo ele nos conteúdos, né? E aí a gente fala juntos, e aí eu vou falar, filho aqui vem falar pro daí, ele pergunta assim, mãe, os meus mentorados, ele me perguntou hoje de manhã, que é os seguidores, né? Porque daí a gente tá assim, com os mentorados e tal, e aí ele, mãe, quantos mentorados que eu tenho? Eu falei, olha, filho, tem um monte de gente aí que te acompanha, que gosta, né, de te ouvir, e eles gostam quando tu fala, então eu incluo ele nessa rotina e uso isso como o meu trabalho, né, e ele sabe que eu tô ali, agora eu vou pegar o celular, eu vou trabalhar, filho, tá, a mãe vai aqui, vai produzir um conteúdo, e hoje é a minha atuação, né, e acaba que o celular faz parte dessa rotina, né, só que é diferente de eu estar ali dividindo a atenção, né, com a tela para estar ali no meu prazer imediato, ou eu tô ali fazendo, então para separar isso também, né, que hoje a realidade digital ela é muito presente, né, a própria Bruna falou que ela trabalha com o digital e o celular tá ali, parte da nossa rotina, só que fazer eles entender isso, né, não adianta a gente dizer não usa o celular se ele enxerga eu o tempo todo ali, e aí ele tem que entender que é uma ferramenta de trabalho, e a gente explica muito isso para ele, né, mas que nos tempos que eu realmente... Oi? Tá bom, filho. Que eu esteja presente de corpo, alma e espírito, vivendo o agora. Só existe o aqui e o agora, né? Porque aí a gente vê a mãe ali brincando, mas com o filho e a cabeça tá lá longe, né? Eu acho que isso aí é cada vez mais preocupante, né? E acho que o assunto da próxima já pode ter uma direção aí que eu senti sobre as telas, porque é algo que vem mexendo muito aí nessa realidade atual, né? Que é um dilema também sobre as telas, o uso do celular, o uso do... Então, já deixo uma opinião aqui, que se vocês sentirem também, uma próxima direção seria um bom tema, viu? Polêmico, mas é bom. Eu gosto gosto das telas e gosto dos papéis dos homens e do homem e da mulher. Tem assuntos aí para se falar. Mesa, dá pra falar também de mesa, muita coisa. Boa. Quer suas considerações finais, Mayara? Um último ponto aqui que eu queria comentar é sobre a sabedoria, né? Porque você fez a live hoje falando sobre a mulher de Provérbios, né? E lá no texto de Provérbios fala que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. E isso é muito sério. Em um momento da minha vida eu vi assim, o meu lar sendo destruído. Eu falei, meu Deus, tô sendo tola, preciso da sabedoria. E a sabedoria não é algo que a gente acha aqui no mundo. A sabedoria a gente acessa do céu. E nesse mesmo livro, em Provérbios, fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, eu queria só deixar essa última mensagem para que a gente acesse a sabedoria, para que a gente busque, tenha temor a Deus. E temor não é medo, né? Mas ter essa reverência, esse respeito, ter esse temor, a gente buscar realmente, porque
o Espírito vai dando direção. E ele vai te mostrar. É para você trabalhar mais ou menos, é para você abrir mão de alguma coisa ou não, é para você agora hoje é para você fazer isso ou não. O que que é? Aí a gente vai sendo guiada. Talvez por um período da minha vida eu vou ficar mais tempo com os filhos, depois eu vou ter outra rotina. O Espírito vai conduzindo. E quando ele te chama para algo e você obedece, ele dá a provisão. Então é muito lindo. É diferente de eu querer fazer na força do meu braço as coisas, que aí você fica realmente totalmente cansada, sobrecarregada. Porque a gente realmente fica cansada, mas quando você busca a sabedoria, você é renovada, né? Igual você falou da passagem. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é muito lindo a gente estar conectada, porque aí fica tudo muito flui, e é tão poderoso, né? Flui de um jeito lindo. Então eu quero deixar só essa última mensagem aqui pra gente. E você, Bruna? Queria deixar para quem vai ver a live depois, quem está aqui, que às vezes você não pode até não ter o hábito de ter uma comunhão ali de oração, o seu momento ali com Deus, porque na correria do dia a dia, muitas pessoas elas ficam no automático. Então, você que se sente sobrecarregada, a gente falou sobre isso, né? Sobre você estar cansada, que você realmente possa tirar um momento você, uns 5 minutinhos, onde você vai conversar, assim como nós estamos conversando aqui com o Senhor. Porque Ele é aquele que vai tirar esse cansaço, Ele é aquele que vai tirar a sua sobrecarga, o peso que você tem carregado com as suas próprias mãos. E Ele vai te dar esse fardo leve. Porque a gente não está aqui para carregar isso. A gente não tá, às vezes a gente, mulher principalmente, quer carregar tudo, resolver tudo. Não, a gente não veio aqui para isso. Mas a gente está aqui para reinar e levar o reino dele para todas as pessoas. Então, que a gente possa viver de maneira leve. E você que está se sentindo sobrecarregada, que você possa entregar isso para ele. Porque sim, ele vai te aliviar. É isso. Eu quero só lembrar de uma coisa que a Carol falou, e aí eu lembrei de uma cena de um filme. Eu não sei se vocês conhecem aquele filme Clique, que o Adam Sandler ele usa, né, um controle remoto, e ele vai dando avançar nas partes que ele acha que não está sendo produtivo, e aí ele para e foca no trabalho, e chega no final da vida dele, ele ganha tudo, ele tá um super, mega, ultra executivo, mas ali ele perdeu a família dele, né? E aí ele tenta voltar de qualquer forma ao controle e ele não consegue voltar. Então é a frase que a Carol falou, que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perder a sua família. Se isso acontecer, a gente perdeu o jogo. Ô, Jaque, Então, dá só um parênteses ainda que você comentou da mulher de Provérbios 31, ela realmente, né, é o nosso livro base, digamos assim, para uma referência de mulher. E aí, refletindo sobre ele, Deus, na passagem ali, é colocado uma mulher que tem muitas atribuições, tá, filho? E ela administra a casa, as servas, tem tudo, ela tem um negócio próprio, ela vende, compra, mas eu acho ela que o vende e que... compra terreno, né? Não é nem qualquer coisa, ela vende e compra terrenos. E com o Exato. seu lucro ela faz vinhedos. Então ela é uma mulher ultra mega power. Nos dias atuais, essa mulher de hoje, super dinâmica, só que o que Deus não prioriza, não poupa em enfatizar é o coração dessa mulher. É E um ele fala, coração entregue. ele fala dos serviços de executivo e ele fala: a sua família não passa frio quando está nevando, porque ela fez a roupa para todos eles. Então, tipo assim, cuida de todas as áreas, só que no final de tudo ainda, a chave de tudo é onde está o coração dessa mulher. Ela não perde a casa dela, ela não perde os negócios, ela não perde nada porque a base dela tá bem alicerçada. Ela teme, né, ao Senhor e o seu marido tá exaltado porque o lugar que ela coloca provavelmente não fala exatamente isso, mas o joelho dela com certeza tá bem alicerçado ali e ela sustenta isso e tudo que ela administra com certeza porque o coração dela tá no lugar certo. Então não adianta de nada nós queremos dar check em todas as posições que nós colocarmos se a nossa raiz não tá bem alicerçada, se o nosso coração não tá ligado naquele que vai sustentar todas as coisas. Eu acho que a chave da mulher de Provérbios 31 para mim é essa. Linda, linda mensagem. Obrigada, mulheres maravilhosas e sábias e virtuosas. E vamos definir juntas, é o nosso próximo papo, mas vai ser poderoso pela conversa que a gente teve hoje aqui. Obrigada para vocês, obrigada. Tenha uma excelente sexta-feira e cuidando das crianças aí no período de férias escolares.
Boa criatividade para todas. Ai, não é? Precisa, viu? Tchau. Tchau, Beijo, tchau. gente. Até a Beijo. próxima. Tchau.